Bom dia a todos. A ideia hoje é nós trabalharmos com o tema como escrever um trabalho científico. Inicialmente, a gente tem que entender o porquê de nós termos que publicar. Qual a importância de nós termos que publicar um trabalho científico? Bem, nós temos um lema na academia que é Public or Perish. E, mais recentemente, Publish frequently in high-impact journals and maybe you will not perish. Isso quer dizer o quê? Que nós temos que publicar, né? Ou então, dentro da academia, nós vamos perecer. E, recentemente, nós temos que publicar em jornais, em revistas científicas de alto impacto e talvez nós não venhamos a perecer. Isso acontece porque, na verdade, o conhecimento científico ele precisa evoluir. Isso significa que se nós tivermos o conhecimento que nós adquirimos a partir de nossas pesquisas só para a gente, nós não fazemos com que esse conhecimento evolua. Ou seja, nós vamos levar esse conhecimento conosco para o túmulo na hora que nós morrermos. E isso não adianta de nada para a evolução da ciência. A ciência só evolui quando nós conseguimos passar aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida científica para frente, para que outros cientistas consigam, a partir daquele momento, evoluir, né, com tudo que nós aprendemos e seguir em frente. Por isso nós precisamos publicar, por isso publicação é tão importante, por isso a academia exige publicação. E aí o lema que nós temos que publicar ou então perecer. Bem, visto isso, como é que nós começamos a publicar? Primeira coisa, nós temos que ter um problema interessante, nós temos que ter um problema de pesquisa. Ninguém publica nada, ninguém publica um texto científico sem um bom problema científico, sem um bom problema de pesquisa. E mais, esse problema tem que ter uma hipótese contestável. Não adianta nós termos um problema cuja resposta a esse problema já seja de conhecimento de todos, né? Não haja nenhuma contestação, não haja nenhuma divergência. Porque aí nós estamos escrevendo algo que não tem sentido, que ninguém vai ter interesse em ler, que não vai ajudar na evolução da ciência. Então, primeiro ponto, vocês têm que escolher um problema interessante e esse problema tem que ter uma hipótese contestável. Inclusive, no artigo de vocês, vocês têm que apresentar todos os pontos de vista, né? Inclusive os pontos de vista contrários, e vão ter que rebater esses argumentos. Segunda dica, vocês têm que manter um fio condutor lógico. Um artigo científico é como se fosse uma historinha que vocês estão contando para uma criança, que tem que ter início, meio e fim. Cada parte do artigo tem que se comunicar com a parte seguinte. Cada item, cada tópico tem que se comunicar com o tópico seguinte, tem que fazer sentido. Cada parágrafo tem que ser logicamente conectado ao parágrafo seguinte, para que o texto todo faça sentido, como se fosse uma historinha. Próxima dica, evitem repetições. O texto não pode ficar repetitivo, né? Nós, do direito, temos, né, o vício de repetir as coisas várias vezes, achando que nós vamos convencer o juiz ou convencer os nossos pares daquilo que nós estamos escrevendo. Mas isso é muito ruim num texto científico. Diga as coisas uma só vez, e uma vez ditas estão. Não repita aquilo que vocês já disseram. Próxima dica, consigam dados, né, e depois resultados robustos, né, e referências robustas também. Não escrevam um texto com 2, 3 referências. Vocês têm que ter realmente uma pesquisa de peso para que o seu artigo seja um artigo bem avaliado, né? Em relação às referências, usem referências modernas, usem referências de
artigos científicos, né, ou mesmo livros que tenham sido publicados recentemente. Se vocês buscam publicar numa determinada revista, tentem achar artigos que tenham sido publicados sobre aquele tema naquela revista que vocês estão visando publicar, porque isso aumenta as chances de publicação naquela revista, naquele jornal, né, que vocês querem publicar. E deem uma resposta final. Digam se a hipótese de vocês foi confirmada ou negada. Não há problema em que a hipótese inicial seja negada, mas isso tem que ser claramente dito no artigo. Bem, como começar a escrever? Esse é um problema, né, recorrente. Muita gente diz, nossa, eu não consigo começar a escrever, o que nós chamamos de síndrome da página em branco. Ora, sempre tentem identificar os períodos em que vocês são mais produtivos, de manhã, de tarde, de noite, e concentrem esforços para escrever nesses períodos. Você é mais produtivo de manhã? Não tem problema. Então, concentre esforços em tentar escrever pela manhã. Se isso acontece à noite, se isso acontece à tarde, tente então escrever nesses horários. Escreva uma frase de cada vez, de forma simples, objetiva. Evite aqueles parágrafos enormes, longos, que você já não sabe mais qual é o sujeito, que você acaba cometendo erros de português. Escreva frases curtas, objetivas. E lembre-se, escrever é reescrever. Você que tem que ler seu texto várias vezes. Você tem que ver o que não faz sentido. Você tem que cortar suas frases, você tem que cortar o que não interessa ao seu texto, você tem que cortar o que não responde ao seu problema de pesquisa, o que está demais, o que é excessivo. O texto tem que ser claro, objetivo e responder ao seu problema de pesquisa única e exclusivamente. Evite muitos subtítulos, né, com relação à estrutura. Use uma estrutura adequada, proporcional. Não crie um item, um capítulo com 50 páginas e outro com 3. Isso não faz sentido. Mais uma vez, seja objetivo, né? Gráficos, tabelas devem só apoiar o texto. E como é que os artigos são lidos, né? Primeiro, é lido o título. Depois, se o título interessar, vai ser lido o seu resumo, né? Por isso o resumo tem que ser muito bem feito. Perca tempo escrevendo o seu resumo. Pense nele, embora resumo, introdução e conclusão sejam as últimas partes a serem escritas no seu artigo, perca tempo com eles. Depois vai ser lida a sua conclusão. Se o leitor, né, o editor da revista, gostar do seu texto, né? Depois vão ser lidos gráficos, referências, e aí sim, né, vai ser lido o seu texto todo, isso se ele interessar demais. Portanto, perca tempo com essas partes que a gente acha que não são tão importantes, mas que, na verdade, são extremamente importantes. Concentre-se no seu resumo, concentre-se na sua conclusão. Elas são extremamente importantes, né? E para finalizar, qual a estrutura que o seu artigo deve ter? Um título, e o título tem que ser muito bem pensado, né? O título tem que chamar a atenção do leitor, né? Então o título tem que ser interessante, ele não deve ser longo demais, ele tem que ser, né, um título que realmente venda o seu produto, e o seu produto é o seu artigo. Depois, ele tem que ter um sumário, né, com as partes, os itens e subitens do seu artigo, um resumo e normalmente um abstract, que é o seu resumo em inglês, que é aquele parágrafo em que você vai dizer qual é o seu objeto, qual é o seu objetivo principal, como é que você construiu o seu artigo e quais são as suas conclusões. Uma introdução em que você vai introduzir o seu artigo, em que você vai trazer a sua metodologia, o seu objeto, né? Como você construiu o seu artigo, qual é a relevância desse artigo, porque é importante ler o seu artigo. Depois o desenvolvimento, né? Que é o corpo do artigo, dividido em tópicos.
E, finalmente, as conclusões, que têm que ser objetivas, onde você vai confirmar ou negar a sua hipótese, e as referências. Mais uma vez, lembrando que essas referências têm que ser referências robustas, têm que ser referências que tragam o que há de mais recente em termos de artigos, em termos de livros, enfim, em termos de doutrina sobre aquele assunto que você está pesquisando. Muito obrigada, era isso que nós tínhamos para conversar hoje.